boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sai o primeiro estudo sobre a capacidade de contágio da Omicron e o risco de reinfecção pela variante é maior. Mas a Organização Mundial da Saúde afirma, com vacinação não há motivo para pânico. E você vai ver também. Instituto Butantan divulga a primeira análise sobre imunização em massa na cidade de Serrana, interior de São Paulo. Na capital paulista, mais de 20 criminosos invadem hipermercado, fazem reféns e roubam grande carga de aparelhos eletrônicos. Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, assalto em ônibus deixa uma idosa morta e 2 passageiros feridos. Tem ainda o desfile dos bicampeões em Belo Horizonte. A tão esperada taça de campeão brasileiro vai ser entregue no próximo domingo, quando o Atlético vai enfrentar o Bragantino no Mineirão. Começou hoje em Brasília a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Pedro Paulo está todo orgulhoso. Ele faz parte de um grupo que desenvolveu um robô feito com blocos. A invenção tem o objetivo de melhorar a logística durante o transporte de carga. Por meio de sensores que ficam dentro deste caminhão simulador, o robô identifica as cargas e executa o trabalho, liberando o espaço. O projeto deu tão certo que rendeu uma premiação internacional de robótica na Austrália em 2019. Foram 2 prêmios com um único trabalho. O objetivo nosso aqui na feira é poder mostrar o nosso trabalho para mais pessoas, e o nosso objetivo para o futuro é, claro, alcançar um World Festival, um mundial, podendo ficar até na 7ª posição do nosso nacional. A feira conta com cerca de 120 projetos espalhados por diversos estandes, como esse do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde os visitantes podem interagir com experimentos de projeção 3D. Acho que a forma de se sentir esses negocinhos, e quando você coloca a mão, ele transforma no que você colocou. É interessante. E essa bicicleta aqui é geradora de eletricidade. Aqui só se escuta música se pedalar. Todo o meu esforço é transformado em energia que aciona o rádio. Quando a pessoa pedala, ela transforma a energia mecânica em energia elétrica, graças a um dínamo que tem ali. O dínamo é como se fosse um gerador. Então a pessoa, quando pedala, transfere essa rotação para o dínamo varia o fluxo magnético que gera uma corrente elétrica, aparecendo a eletricidade, alimentando o rádio, e o radinho começa a tocar. Os alunos premiados em diversas Olimpíadas de Conhecimento receberam das mãos do ministro Marcos Pontes um certificado de reconhecimento pela dedicação ao estudo. Que a ciência participa de tudo, né? A ciência, a tecnologia, nós estamos na agricultura, nós estamos na infraestrutura, nós estamos na defesa, nós estamos na saúde, diretamente. Todas as áreas precisam agora e vão precisar cada vez mais de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações. Marcos Pontes disse também que experimentos podem gerar benefícios para a população e citou como exemplo o Centro de Tecnologia de Vacinas, 100% brasileiro. A gente está com 15 tecnologias nacionais de vacinas que vão transformar o Brasil, a partir do ano que vem, num país independente em termos de vacinas. Vão fazer vacina para dengue, zika, chikungunya. Então o nosso Centro Nacional de Vacinas vai ser algo assim que muda a história do país. Então a tecnologia está transformando o país. O Ministério da Cidadania informou hoje que 5,5 milhões de famílias vão receber já neste mês a primeira parcela do Vale Gás. O benefício, no valor de R$ 52,00, corresponde a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. O Vale Gás será pago de 2 em 2 meses durante 5 anos. Para custear o benefício, o governo pediu ao Congresso um crédito extra no orçamento de R$ 30 milhões. Perdão, de 300 milhões de reais. O Rede TV News volta para falar de economia. Em outubro, a produção industrial no Brasil caiu 0,6% em relação a setembro. Esse é o 5º resultado negativo mensal consecutivo. Mesmo assim, até aqui, a indústria acumula uma alta no ano de 5,7%.
Queda na produção industrial, PIB negativo, indústria andando para trás. Pois é, em mais um indicador divulgado hoje. Nós vamos ver agora com a nossa analista de economia, Salete Lemos, se essa onda de maus indicadores econômicos é passageira ou se veio para ficar. Boa noite, Salete. Boa noite, Milena, Mauro, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. Verdade, né? Essa onda está derrubando expectativas e projeções que alcançam também o próximo ano, comprometendo aí o próximo ano. Até o ministro da Economia, gente, Paulo Guedes, alertou que a inflação no ano que vem vai frear todas as tentativas de retomada de crescimento da nossa economia. Mas, infelizmente, inflação não é o único desafio enfrentado pelo Brasil. Também nesta semana, você acompanhou aqui no Rede TV News, registramos no agronegócio uma queda de atividade bastante expressiva. Despencou 8%, gente, no terceiro trimestre deste ano. Lembrando que durante toda a pandemia, foi quem? Foi o agronegócio que segurou as pressões de queda do PIB. É um prejuízo, em grande parte, atribuído a quê? Ao desalinhamento climático provocado pelas secas. É um desafio que vem fortalecendo as expectativas pessimistas, enquanto nós seguimos em alerta. Que o momento é delicado, com certeza, né, gente? Desemprego, falência de empresas, queda na produção, queda no consumo, ventos fortes que estão soprando contra essas tentativas de retomada de crescimento econômico. Mas vale lembrar que mesmo com as duas quedas trimestrais na atividade econômica, o PIB brasileiro deve fechar o ano com crescimento próximo a 5%, ou seja, sem recessão. Que soprem, portanto, novos ventos, dessa vez de geração de emprego, recuperação de renda, prosperidade e crescimento econômico sem inflação. Para todos, uma boa noite e não deixe de aproveitar o seu final de semana. O Parque do Ibirapuera, o mais famoso de São Paulo, inaugura amanhã a tradicional decoração de Natal, super tradicional aqui em São Paulo. Mas olha, hoje já teve aí uma pré-estreia, já dá para ter uma ideia do que o visitante vai ver. E a repórter Joyce Maffezoli está por lá, vai conversar com a gente ao vivo e contar, para dar uma noção do que o visitante vai ver dessa decoração de Natal. Joyce, boa noite para você. Boa noite, Mauro, Milena, boa noite a todos. Ao vivo com chuva por aqui, hein, Mauro? Tá engrossando por aqui. Tem muita novidade, clima de Natal, muitas luzes de encher os olhos. O momento mais aguardado é o show no lago. Como mostram as imagens, a projeção holográfica cria efeitos mágicos, simulando os animais e objetos do parque. O circuito é formado por 4 árvores ao redor do lago, com mensagens de esperança e otimismo. Com o tema Natal no Parque do Ibirapuera, a festa da natureza, a proposta é valorizar a fauna e a flora do local. Para evitar aglomeração, é possível assistir ao espetáculo de qualquer ponto da margem, que tem 1,5 km de extensão. Como diferencial, este ano tem a possibilidade de alterar a cor da iluminação das palavras por meio de um aplicativo no celular, antes de tirar uma foto em frente aos painéis. O circuito guiado pode ser feito de quinta a domingo, das 7 às 10 da noite, e é de graça. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. Mais uma dica de passeio aí para o seu fim de semana, dessa vez no Rio de Janeiro. É que foi aberta hoje a 20ª edição da Bienal do Livro. Mas por causa dos protocolos sanitários, esse ano o evento terá um público 50% menor. Na abertura da Bienal, o escritor Zuenir Ventura foi homenageado pela riqueza de sua obra e por sempre ter marcado presença no festival. Emocionado. Queria dizer que esse é um grande presente que eu recebi nesse ano que fiz 90 anos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, também recebeu uma homenagem, o Prêmio José Olímpio, que reconhece personalidades e instituições que contribuem com o mercado editorial. Os nossos artistas são realmente as pessoas mais generosas que nós temos para se entregarem a nós, na sua arte, uma parte do seu tempo, da sua vida. O uso da máscara e a apresentação do comprovante de vacinação são obrigatórios. Os corredores ficaram mais largos para facilitar o distanciamento.
E totens de álcool em gel estão em vários pontos. Por causa das adaptações, o festival teve que ser remarcado de outubro para dezembro. Um dos principais eventos do calendário da cidade nesse recomeço é incrível. Poder juntar as pessoas em torno do livro, da educação, da cultura, da literatura, promover o reencontro. Serão 10 dias de evento e expectativa de 300 mil visitantes, metade da última edição em 2019. 160 expositores vão fazer a alegria dos apaixonados pela leitura, como a Fernanda, que não economizou na compra de livros. Adoro livros, sou devoradora de livros e aqui é um mundo, né? É muito bom, tem de tudo um pouco. E tem atrações para todas as idades, como o Espaço Metamorfose, que faz muito adulto virar criança e relembrar os livros infantis. Então você volta a ser criança sem querer. Uma das novidades deste ano é a participação do público de forma híbrida. Quem não puder vir à Bienal também vai poder acompanhar os debates com autores e formadores de opinião, porque pela primeira vez as discussões serão transmitidas pela internet. A Bienal também é um espaço para lançar novos escritores, como a Verônica, professora há mais de 25 anos, que há 3 resolveu publicar histórias infantis. Mulher negra da Baixada Fluminense, a escritora comprou um livro pela primeira vez aos 14 anos na Bienal, usando um voucher. E agora ajuda a despertar nas crianças o gosto pela leitura. Meu desejo é que essas crianças falem deles, contem as histórias das suas famílias, falem das suas vivências com os seus e espalhem isso pelo mundo. A minha luta hoje é para que todos leiam, para que Verônicas não encontrem seu primeiro livro com 14 anos numa Bienal. Para que elas tenham o direito à leitura, como diz o Antônio Cândido, né? Seja respeitado. E agora vamos ver a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, o final de semana vai ser com chuva em toda essa área que a gente vê mais escura no mapa e o tempo só continua firme nos pontos em amarelo. É o caso da região sul, onde o céu fica com poucas nuvens no Paraná e em Santa Catarina e um pouco mais carregado em todo o Rio Grande do Sul. No sudeste, o sol aparece, mas à tarde chove de forma isolada em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Já em São Paulo, o sol está garantido tanto no sábado quanto no domingo, mas na segunda-feira a temperatura cai e tem previsão de chuva. Olha só, 28 graus no sábado e no domingo e 25 graus na segunda. No Rio, o dia vai ser quente e com bastante nebulosidade. Veja só, 30 graus amanhã, 31 graus no domingo e 32 graus na segunda. No Nordeste, sol nos pontos em amarelo e chuva em praticamente todo o interior. No Centro-Oeste, o dia vai ser quente. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.357.000 pessoas já se recuperaram da doença, outras 156 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 615 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. O Instituto Butantan divulgou hoje a primeira análise sobre a vacinação na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Os dados do chamado Projeto S mostram que a vacina Coronavac apresentou efetividade de 80,5% contra casos de Covid-19 e de 94,9% contra mortes. O levantamento foi feito entre fevereiro e maio deste ano. O governo do Rio Grande do Sul confirmou um caso da variante Ômicron no estado. É uma mulher que mora em Santa Cruz do Sul e voltou de viagem da África na semana passada. Ela já havia recebido 2 doses da vacina contra a Covid-19. Apresentou febre e está em isolamento domiciliar. Com 3 casos em São Paulo, 2 no Distrito Federal, já são 6 infecções pela nova variante no nosso país. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, os casos suspeitos da nova cepa foram descartados. O custo médio de um preso no Brasil é de R$ 1.800. É o que diz um estudo inédito feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Em alguns casos, em alguns estados, a diferença nos gastos passa de 300%. O Brasil tem hoje mais de 700 mil detentos, uma das maiores populações carcerárias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
Um contingente que gera milhões de reais em gastos aos estados e ao governo federal. Para saber o real tamanho dessas despesas, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um estudo inédito que traz em detalhes quanto custa cada preso no Brasil. Em alguns estados, a variação ultrapassa os 300%. Tocantins, Piauí e Bahia são os estados que mais gastam. São Paulo, Pará, Rondônia e Pernambuco são os que têm o menor custo por preso. A média nacional é de R$ 1.800 por detento. A diferença entre Pernambuco, o que menos gasta, e Tocantins, o que tem a maior despesa, é de 340%. No Ceará, o custo mensal do preso está acima da média nacional, R$ 2.400. O custo também pode ser elevado porque os alvarás de soltura, por exemplo, eles demoram dias, semanas e até meses para serem cumpridos, com pessoas que ficam dentro do sistema prisional sem necessidade de alistar porque tem uma decisão judicial determinando a sua soltura. Segundo o CNJ, uma das explicações para as variações entre os estados é o tipo de cada penitenciária. Unidades de segurança máxima tendem a gastar mais, principalmente com reforço no policiamento. Em São Paulo, por exemplo, a Penitenciária 2 de Serra Azul, no interior, que abriga 1.800 internos, tem custo de pouco mais de R$ 600 por preso. Já na Penitenciária de Presidente Bernardes, também no interior paulista, com apenas 36 detentos, o custo por preso é de R$ 30 mil. 85% desse valor vai para a folha de pagamento. A verba que realmente é gasta com os presos fica em torno de R$ 800. Pelo estudo, o cenário se repete em todo o país. A folha de pagamento e outras despesas com pessoal representam a maior parte da verba. Os gastos variam entre 60% e 83%. Nas 5 unidades de segurança máxima administradas pelo governo federal, em Porto Velho, Mossoró, Brasília, Campo Grande e Catanduvas, o custo por preso chega a ser 16 vezes maior que a média nacional das penitenciárias estaduais. Precisamos, então, rever essa lógica de gastos de forma que ela possa traduzir em melhorias para o sistema prisional, para os policiais penais que neles estão e também para toda a sociedade. 25 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil. Essa ação aconteceu em 20 estados e no Distrito Federal. 104 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação foi coordenada pela Polícia Federal de Pernambuco. No estado, um homem foi preso em flagrante. Ao todo, 25 pessoas foram detidas e 3 crianças resgatadas. Segundo a PF, elas são parentes dos suspeitos. As investigações da Polícia Federal de Pernambuco tiveram início em 2016 e resultaram na prisão de um suspeito aqui no estado em 2017. A partir desta prisão, a operação chegou a um outro alvo, preso em 2019 e considerado responsável por hospedar e gerenciar 5 dos maiores sites de abuso sexual infantil do mundo. A partir de técnicas forenses já consagradas e a partir de softwares desenvolvidos pela própria Polícia Federal, a gente consegue identificar esses conteúdos e identificar evidências de que houve compartilhamento, identificar fontes, ou seja, quem compartilhou essas redes. E todas as informações vão subsidiar as investigações feitas pelos outros policiais para oferecer denúncia ao Ministério Público e prender essas pessoas. Os homens presos são suspeitos de integrar uma rede internacional de abuso sexual de crianças e adolescentes e compartilhamento de material pornográfico infantil pela Deep Web, parte da internet difícil de ser monitorada. A Operação Lobo 2 contou com o apoio das forças policiais do Brasil e de outros 11 países. Um segurança foi baleado e 18 pessoas foram feitas reféns durante um assalto a um hipermercado na zona sul de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou tudo.
O crime aconteceu na madrugada de hoje. As imagens mostram os assaltantes no depósito do hipermercado. Armados, eles fazem os funcionários reféns e os obrigam a carregar dezenas de caixas de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos até um caminhão. São tantos produtos que a quadrilha usa um carrinho para o transporte. Até peças de mostruário são levadas. Esse motorista, que tem medo de ser identificado, contou como foi a ação da quadrilha. E eles acabaram entrando não sei por onde e já acabaram rendendo nós. Nós fomos rendidos deitados no chão. Segundo ele, nesse momento, um dos seguranças foi baleado. O segurança já estava com nós, eles já estavam rendidos, eles acabaram dando um tiro de bobeira no segurança que foi de raspão no pescoço. Foi um susto muito grande. O vigilante passou por cirurgia e permanece internado. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança para tentar identificar os criminosos. Até agora, ninguém foi preso. Ainda na capital paulista, assaltantes se deram mal ao tentar roubar um motorista. É que toda a ação foi registrada pela câmera instalada dentro do carro da vítima. O veículo onde estão os assaltantes segue pela estrada em baixa velocidade. Quando o motorista tenta ultrapassar, é fechado pelos criminosos. Um dos bandidos abre a porta de trás, se desequilibra e cai no asfalto com um fuzil nas mãos. Outro assaltante também sai do carro. O motorista não pensa duas vezes e atropela um dos homens. Veja novamente. A vítima consegue escapar ilesa. Não há informações sobre os criminosos. Uma mulher foi morta durante um assalto a um ônibus em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Outras 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar que reagiu ao crime. As marcas dos tiros estão em várias partes do ônibus. Eram quase 5 horas da manhã quando 2 criminosos fizeram sinal para o veículo que passava pela RJ-116, altura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Câmeras de segurança registraram a ação. Os bandidos entraram no ônibus, pagaram a passagem e, depois de passar pela roleta, anunciaram o assalto. Um deles aparece armado. Um policial militar que estava à paisana reagiu e houve troca de tiros. Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, foi atingida e não resistiu. O PM e um outro passageiro ficaram feridos e foram levados no ônibus para um hospital da região. Nesse momento que houve a reação, teve um bandido baleado também, uns 200 metros à frente. O bandido pediu para parar o ônibus, para ele descer, ameaçando o motorista. Aí o motorista abriu a porta, eles foram saindo, foram embora e nós seguimos direto para o hospital com as vítimas e logo em seguida pedimos um ônibus de suporte para dar atenção. Peritos da Polícia Civil realizaram uma perícia no ônibus. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, para onde todas as testemunhas foram levadas para prestar depoimento. Depois de receber alta do hospital, o policial militar prestou depoimento e deixou a delegacia sem falar com a imprensa. Os 2 suspeitos que entraram no ônibus foram encontrados com ferimentos de tiros em unidades de saúde. Um terceiro suspeito, que estava em um carro dando cobertura ao assalto, também foi preso no início da tarde. Um 4º criminoso está foragido. Eles já teriam praticado cerca de 10 assaltos, pelo menos, com esse veículo. Tá? O vizinho que emprestou o veículo já era recorrente, a gente vai apurar, vamos estar trabalhando para ver se realmente ele tinha alguma ciência dessa prática de roubo. E pelo que foi relatado aqui pelo Matheus, eles já vinham praticando nesse mesmo modus operandi. Agora o caso da Boate Kiss. Mais 4 pessoas foram ouvidas no 3º dia de julgamento em Porto Alegre. Houve discussão durante o depoimento do gerente da loja que vendeu os artefatos usados no show da banda Gurizada Fandangueira. A confusão aconteceu depois do advogado de defesa Jean Severo se exaltar ao dizer que a testemunha que estava depondo deveria estar entre os réus. Não se sabe nem se... é ilegal. Tudo bem, ele não sabe nem se foi o mesmo vendedor, doutor. Tá. Tudo é ilegal. Tudo é ilegal. Só um segundo. A loja é ilegal. Explosivo ilegal. Aqui não é a competição de quem grita mais alto. Se for, eu falarei mais alto.
O senhor aguarde. No início da tarde, Janderson Machado da Silva, que trabalhava na empresa que fazia a manutenção dos extintores de incêndio na Boate Kiss, foi ouvido como informante. Ainda prestaram depoimento Pedrinho Antônio Botoluzzi, empresário que contratava a banda Gurizada Fandangueira, e Érico Paulos Garcia, sobrevivente da tragédia. Os trabalhos do júri prosseguem neste sábado com a oitiva de 9 testemunhas. Morreu hoje no Rio de Janeiro o criador e coordenador do programa Disque Denúncia, Zeca Borges. Ele tinha 78 anos e sofreu um infarto, deixando mulher, 2 filhos e netos. Idealizado por Zeca Borges, o Disque Denúncia já ajudou a prender e autuar mais de 20 mil criminosos em 26 anos, com mais de 2 milhões e 700 mil denúncias. O projeto, que nasceu no Rio de Janeiro, se expandiu para outros estados, além da Argentina e do Chile. Vamos mudar de assunto? Vamos. Falar de esporte, mais precisamente de futebol, porque a conquista do bicampeonato brasileiro pelo Atlético Mineiro levou uma multidão às ruas de Belo Horizonte. Não é à toa, né? Eles estavam há 50 anos com Meio esse século. grito engasgado, né? Esse grito preso na garganta. E a comemoração não terminou ontem, não. Ela invadiu a madrugada e a manhã desta sexta-feira. No trânsito, buzinaço. Nas ruas e calçadas, um festival de camisas e bandeiras. Galo! Bicampeão, Galo! Depois de esperar 50 anos pelo bicampeonato, até o bom velhinho se rendeu às comemorações. O Papai Noel não vai nem poder falar hoje, ho, ho, ho. Ele vai falar é campeão. A tão esperada taça de campeão brasileiro vai ser entregue no próximo domingo, quando o Atlético vai enfrentar o Bragantino no Mineirão. Depois, ela vai ser trazida para cá, para a sala de troféus do clube, que já tem um lugar reservado para a mais nova conquista. A festa do campeão invadiu a manhã desta sexta-feira. Nas primeiras horas do dia, ainda tinha muita gente comemorando na Praça 7. Os jogadores do Galo deram um banho de champanhe na torcida. A vitória de virada sobre o Bahia garantiu o título brasileiro com 3 rodadas de antecedência e levou uma multidão de torcedores às ruas da capital mineira. A alegria da conquista estava por toda parte. Atleticanos de várias gerações festejaram o fim do jejum no Brasileirão com muita gritaria e fogos. Um dos pontos de encontro foi na Avenida Olegário Maciel, em frente à sede do clube. A batucada não deixou ninguém parado. Em Salvador, os jogadores também comemoraram muito e deram um banho de gelo no técnico Cuca. A volta para BH foi num voo fretado, o Voo da Alegria. O lateral Guga assumiu o posto de comissário de bordo. Após o desembarque, o time seguiu o protocolo dos grandes campeões. Os atletas desfilaram em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Na Praça 7, no centro de BH, subiram no trio elétrico e se juntaram aos milhares de atleticanos que comemoraram o título ao som do baiano Bel Marques, ex-vocalista do grupo Chiclete com Banana. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Atlético vai ser multado porque não tinha licença para fazer a festa. Já o torcedor ainda tem voz e fôlego para muito mais. Saudações, atleticana! Avante, Galo! Se depender do torcedor, essa festa dura aí mais meio século, né? O maior evento de pôquer da América Latina está em São Paulo até domingo agora. E é uma grande oportunidade para jogar ao lado dos grandes nomes do carteado. Depois de 2 anos de espera, o Brazilian Series of Poker está de volta. 20 mil jogadores devem passar por este hotel em 12 dias de evento. Profissionais e amadores se encontram e sentam na mesma mesa para jogar. Há quem diga que essa interação deixa o pôquer ainda mais interessante. A grande maravilha do pôquer, né? Você consegue jogar contra os seus ídolos e ainda você consegue ganhar deles, né? Em outro esporte você não vai ter nem chance de fazer isso. Então, o pôquer ele é
o esporte mais democrático que existe, onde você pode sentar à mesa, jogar contra um campeão mundial e ganhar. O Rafa é um desses profissionais. Ele vive só do esporte, está sempre em busca de campeonatos e, claro, das premiações. Eu sempre, fui muito determinado, esforçado. E aconteceu e deu certo, assim, hoje a minha vida ela é completamente nisso, assim, no mercado como um todo. Eu sou sócio de um time de pôquer, eu ensino jogadores, eu dou aula, além de jogar também. Mas a grandiosidade do BSOP não para por aí. No maior evento de pôquer da América Latina, é claro que circula também muito dinheiro. Neste ano serão 50 torneios e cerca de 30 milhões de reais serão distribuídos em premiação. Mas além disso, movimenta também o turismo da capital paulista. De movimento hotelaria, nós estamos com uma expectativa de acima de 20 mil jogadores. Então você imagina o quanto isso não é de acomodação, de transporte aéreo, de transporte terrestre, de bar, restaurante, de tudo aquilo de facility que existe de uma indústria como essa. O Gleidib veio de longe só para curtir. Eu vim de Manaus, que é um pouquinho longe daqui, vim especialmente para jogar o BSOP, como venho todos os anos. Desde 2010, o pôquer deixou de ser um jogo de azar e se tornou uma modalidade esportiva, reconhecida pelo International Mind Sports Association. Tem o mesmo status do xadrez ou damas, que são considerados os jogos da mente. A tendência é evoluir e ficar maior, conquistar cada vez mais adeptos. Você, fã e praticante do pôquer, tem até domingo para conferir o BSOP. E hoje tem muita adrenalina no Rede TV Extreme Fighting. Você vai acompanhar a luta do brasileiro Felipe Lobo, que está brilhando no One Championship. Dos gramados para o ringue. O paulista Felipe Lobo, lutador de kickboxing e Muay Thai do One Championship, começou a carreira de atleta como jogador de futebol. Antes de pisar em uma das maiores organizações de artes marciais do mundo, ele realizou o sonho de jogar futebol. Mas, no meio do caminho, resolveu mudar o rumo. Eu deixei o futebol porque eu sempre fui muito competitivo, né? O esporte de contato de luta é individual. Então eu gostei mais do Muay Thai, resolvi fazer essa transição. Hoje, Felipe Lobo mora na Tailândia. Se mudou para treinar e lutar com os melhores da modalidade. E trilha um caminho em busca do seu maior sonho, conquistar o cinturão do One Championship. O atleta é novo na organização, mas já mostrou que tem tudo para se tornar mais um brasileiro a levar um título. Isso porque Felipe enfrentou um dos maiores lutadores da Tailândia, o Rodilek, que é muito experiente e perigoso. O treino é muito puxado de Muay Thai todos os dias, né? São 6 horas por dia de treino. Eu tô treinando bastante para poder disputar o cinturão, para poder lutar com os melhores do ano. Quer ver como foi a luta do brasileiro contra a fera da Tailândia? Então não perca o Rede TV Extreme Fighting de hoje, 11h30 da noite, na tela da Rede TV. Valeu, galera do Brasil. Estou treinando bem forte aqui do outro lado do mundo para poder representar muito bem o nosso Brasil. E é isso aí. Obrigado por acompanhar. Valeu! No Dia Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência, hoje, 3 de dezembro, nós vamos ao Recife mostrar uma história inspiradora. É a história da Nina. Ela é uma cadeirante, empreendedora e dançarina. É uma mulher que nunca permitiu que as limitações dela, as limitações físicas, a impedissem de ir atrás dos sonhos. Nina, de 39 anos, tem osteogênese imperfeita, doença genética rara conhecida como ossos de vidro, que deixa a estrutura óssea muito frágil. Tanto que ela sofreu a primeira fratura ao nascer. Já nasci com uma clavícula quebrada. E aí fui para o hospital, descobri essa fratura e ao longo dos dias, com 3, 4 dias, quebrei o tornozelo. A doença só foi descoberta pela família quando ela tinha 1 ano e 6 meses. Até os 15, sofreu mais de 100 fraturas. Na escola, na condição de cadeirante, Nina conta que sempre recebeu muito apoio e amor. Eu era bem recebida, era mais curiosidade das crianças, de perguntar para mim como era, que brincava comigo, se eu podia brincar de alguma coisa. Mas a fragilidade dessa mulher é só nos ossos mesmo. Nina é incansável. Como empreendedora, produz canecas e vários outros itens personalizados. No bairro de Jardim São Paulo, zona oeste do Recife,
tem uma clientela fiel. Apesar de conviver com uma doença que impõe tantas limitações físicas, é justamente mexendo o seu corpo que Nina se sente mais livre. Através da dança, ela expressa suas emoções, supera os obstáculos da vida e eleva a autoestima. Em 2013, eu conheci a companhia Cia Cadência, através de um convite de uma amiga. E lá me apaixonei, vi que aquilo ali era o que estava faltando para completar a minha vida. Desde 2014, conquistou 6 campeonatos de dança esportiva em cadeira de rodas e 2 de forró. Agora, ela quer ir ainda mais além. Eu tenho muita vontade de poder passar a dança para outras pessoas e mostrar o quanto ela transforma, como transformou para mim. A dança é para todos, não há limite de idade, não há limite de formação dos corpos diferentes. A dança é possível para todos. Para as pessoas que têm alguma deficiência, Nina tem um recado. Corra atrás dos seus sonhos, não deixe de lutar por aquele seu objetivo, por mais que seja mais difícil, mas nunca desista, porque a vida está aí, é linda. Tem que ser vivida, tem que ser explorada, tem que ser dançada, tem que ser pintada. Então, a vida é uma arte. Olha, se você quiser rever alguma reportagem desta edição do Rede TV News, é muito fácil. Basta você se inscrever agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite. Obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e um bom fim de semana.